quarto e último vídeo de hoje, né? Quarto e último vídeo. E a gente estava falando aí dos artigos, dos impactos. Assim, pode-se afirmar que o impacto do artigo científico cada vez mais será avaliado pelo cumprimento da finalidade tecnológica, ao qual nem sempre é principalmente direcionada para a melhoria da qualidade de vida, complementando no âmbito da divulgação científica. O impacto gerado pela publicação de um artigo representa a produção do conhecimento que contribui para legitimar e promover a memória da ciência contemporânea. Por exemplo, agora nesse problema da pandemia aí, vários artigos científicos estão direcionados para a questão de encontrar a cura do Covid-19. Outros artigos científicos, os impactos econômicos que causou nesse momento, por causa do fechamento do comércio, a flexibilização, outras questões de como o comércio aberto pode ceifar a vida, de como o comércio pode funcionar com o Covid, como as pessoas devem se comportar. Então tem artigo em todas essas direções, e principalmente para encontrar uma solução, que essa solução científica seja iluminada pelo Pai Maior na cabeça de cada cientista, e essa cura venha logo, e a gente possa ter uma tranquilidade, não é isso? Então, está dito. Além disso, se ter contato com a pesquisa científica, a atividade primordial para a coleta dos dados e informações sobre determinado tema, visando entender ou solucionar uma problemática proposta, independente da área do conhecimento, da forma de abordagem, do nível investigativo. Entende-se que a informação científica é o insumo básico para o desenvolvimento científico e tecnológico de um país. É verdade, e agora nesse momento do mundo, né? Esse tipo de informação, resultado das pesquisas científicas, é divulgado à comunidade por meio das revistas. Os procedimentos para a publicação desta informação foram estabelecidos pelo sistema de comunicação científica, o qual vem se consolidando ao longo de mais de 3 séculos. Há exemplo de repositórios conceituados, como no caso dos periódicos de coordenação de aperfeiçoamento de pessoa do ensino superior, CAPES, e de inúmeras plataformas universitárias e científicas, dentre elas o Sistema Eletrônico de Editoração de Revista, o CE, que integra o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, Unidade de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, complementando Silva Rosa e Carneiro, afirmam que o acesso ao conhecimento científico é o meio importante para informar e validar posições na formulação de políticas públicas. É verdade. O recurso aos conhecimentos é complementar diante da diversidade e extensão dessa produção. Entendendo que a comunicação entre os campos da ciência e da política depende da divulgação do conhecimento produzido e das possibilidades de acesso. Para Hans, a publicação de um artigo é a finalização de várias etapas da pesquisa científica, que devem ser seguidos de forma sequencial. Pode-se dividir esta série de atividades em, primeiro, a identificação de um tema. O atual gestor do Brasil não gosta de pesquisa científica. Gosta do empirismo. O empirismo é importante para depois se tornar científico, mas ele não pode ser colocado de forma na retidão como uma questão científica. Segundo, revisão bibliográfica. Terceiro, definição de uma abordagem de estudo. Quarto, planejamento e execução de experimento. Quinto, coleta, análise e interpretação dos resultados. Sexto, divulgação dos resultados. Vocês já estão no sexto aí, né? Numa sequência lógica redacional que deve imprimir confiabilidade ao final do texto. Vocês já passaram por essa etapa, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, estão no sexto aí, na divulgação dos resultados. Quando cada um enviar aí pela plataforma, que a gente vai abrir
das datas que falamos, né? Na G1 nós vamos abrir no dia 1º de junho e na G2 nós vamos abrir no dia 4, tá certo? Então é isso aí, minha gente. Deixa eu ver se passei aqui direto. No cotidiano da sala de aula e no ensino superior, o artigo contribui para a assimilação contínua e progressiva dos conteúdos pesquisados, proporcionando ao professor, ao estudante, um instrumento metodológico de trabalho efetivo e criativo, com a valorização do raciocínio lógico e o amadurecimento intelectual, culminando, portanto, no impacto positivo em relação à vida acadêmica e ao futuro profissional. Você já pensou um artigo científico de vocês ser depois referência em várias monografias, em vários estudos, em várias execuções de projetos, de acordo com o artigo da fulano, fulano, fulano? Isso é uma glória. E não é difícil. Diante disso, o artigo tem sido adotado com frequência como um dos trabalhos de conclusão de curso para avaliação final em banca examinadora e, se aprovado, a obrigatoriedade da sua publicação em periódico especializado. Para Sterhouse, o trabalho pedagógico voltado à produção científica, que diz aqui, devia ir além do professor, ou seja, deve ter fim de divulgação e publicação em instâncias que extrapolam a sala de aula, porque é melhor que ele seja publicado em revista científica, em site especializado, e assim em livro, como a gente está pensando, né? Este objetivo é atingido através da publicação de um caderno técnico, com os artigos produzidos, representando um fator de motivo para os alunos, para os discentes, docentes. Nesse sentido, solicitar que escrevam numa linguagem científica, ou simplesmente que escrevam, é muito interessante, pois exige que os alunos organizem o pensamento de modo a poder comunicá-lo, o que demanda um exercício de reflexão, diferente do usado na solução dos problemas técnicos. Além disso, a busca do rigor na capacidade de se comunicar por escrito é um modo muito eficaz de desenvolver a capacidade de crítica. É verdade, escreve com afinco, você traz muita coisa à luz, bota muito foco ali, muita coisa que vai servir para muita gente mudar de opinião, para muita gente passar a pesquisar também. Isso é que é importante. Desfecho. Assim pode-se afirmar que o ato de publicar artigo científico significa a prova efetiva de atividade realizada pelo aluno em uma pesquisa científica. Esse 18 aí não tem nada a ver. Ressalta-se ainda a relevância e o prestígio do periódico científico em que o artigo, após avaliação, é aceite. Foi publicado enquanto fator indicativo de qualidade do texto, considerando-se nessa seara o estímulo ao desenvolvimento da capacidade redacional e investigativa do estudante e seus reflexos positivos na construção de aprendizagem significativa acadêmica e científica. Escrever um artigo científico não é muito diferente de produzir uma obra de arte. Qualquer artista, pintura, escultura, música, poesia, teatro, precisa de inspiração, ideias originais, conhecimentos técnicos, um conjunto de ferramentas, um meio de divulgação de sua obra. Igualmente, um pesquisador, seja professor ou aluno. Vejam bem, seja professor ou aluno. Precisa de inspiração, ideias originais, problemas e soluções. Todo artigo tem que ter o problema para você depois buscar a solução. Problemas e soluções, conhecimento de técnicas de escrita, um bom computador e um meio de divulgação da sua obra, livros, periódicos e assim sucessivamente. Então vocês vejam só, todos esses processos assim, é um conjunto de ferramentas e um meio de divulgação da sua obra.
Igualmente, um pesquisador, seja professor ou aluno, precisa de inspiração, ideias originais, problemas e soluções, conhecimentos de técnicas de escrita, singular, e um bom computador em um meio de divulgação de sua obra, eventos, quer dizer, feiras que tem simpósios, feiras de livros, seminários e os periódicos também, né? Ainda na mesma linha de pensamento, o cuidado com a elaboração de um título deve ser considerado relevante, contemplando apenas o assunto abordado pelo fato de ser a principal referência ao estudo ou à pesquisa realizada. Um bom título contém poucas palavras, o necessário para descrever adequadamente o conteúdo do artigo. Complementando, Nasraz e Ferreira asseveram que a clareza e a objetividade devem ser contempladas no texto científico, pois é este um dos pontos que serão julgados pelos revisores. Um texto longo não significa que será mais bem compreendido pelo leitor. Nestes casos, dados e ideias expostas em excesso pode tornar a leitura mais árdua. Além disso, os periódicos procuram reduzir os textos para obter redução de custo. Desta forma, o estilo deve ser conciso, procurando-se eliminar frases introdutórias, óbvias, como os autores apresentam, nesse estudo, os resultados obtidos. Vocês entenderam aí? De acordo com Lira, um bom artigo deve ser escrito com clareza, precisão e fluência, de tal forma que o leitor se sinta interessado em sua leitura e seja capaz de entender o seu conteúdo facilmente. Além disso, deve apresentar adequadamente os objetivos, a metodologia utilizada, os resultados encontrados, levando em conta a ortografia e a gramática utilizada em sua redação. A publicação de um artigo é o principal meio de divulgação do trabalho científico. Ele serve também para estabelecer a prioridade sobre as descobertas relatadas, bem como a responsabilidade sobre o conteúdo do material publicado. Antes de começar a escrever, é preciso selecionar a revista, analisar fator de impacto, indexação e público-alvo. Ler com atenção as suas normas. Em paralelo, é preciso localizar e identificar a literatura disponível da área, demarcando a abrangência temporal das publicações, preferencialmente originárias de periódicos científicos que fazem parte do sistema QualisCaps e de outros repositórios da mesma natureza e utilidades, tá certo? Cabe ressaltar que nessa fase é importante que se faça o planejamento de redação, o qual deve incluir a estrutura do fluxo de ideias que precisa ter começo, meio e fim. É mais fácil começar pelos materiais e os métodos e resultados para depois encarar a introdução e a discussão que se tem redação mais trabalhosa. Entenderam aí? Para depois encarar a introdução e a discussão que tem redação mais trabalhosa. Lembro ainda que há necessidade da presença de sequência lógica do conteúdo abordado e suas conexões de modo a torná-lo compreensível em todos os seus aspectos. Igualmente, os problemas abordados, os artigos podem ser os mais diversos e podem fazer parte de questões que historicamente são polemizadas, de problemas teóricos ou práticos e novos, tá certo? Então, todo esse contexto aí de um artigo científico, ele traz tudo isso, todas essas questões que podem fazer parte de questões que historicamente são polemizadas, que problemas teóricos ou práticos novos. Então, o artigo científico tem toda essa elaboração dentro desse contexto para vocês. Foi importante falar, foi importante dizer para cada um, cada variante de cada artigo científico, a gente vai seguindo os passos. Falei de vários, falei do na sala de aula, depois falei de outros como desse hoje.
Então espero cada um daqui a pouco no chat para um bate-papo, tá bom?